Boa noite, pessoal. Estou dando aula de vocês aqui de filosofia, para vocês de filosofia. Me desculpe qualquer erro, pois sou professora, educadora, não sou youtuber. Mas a necessidade faz o homem e a Covid-19 me fez, com humildade, ser um youtuber. Tentei gravar a aula de vocês através do PowerPoint, colocando os slides e saindo minha voz, ou colocando os slides e anexando o vídeo. Eu tenho o Windows 10 e aí uma trabalheira danada. E aí não consegui colocar o áudio corretamente, não consegui anexar o vídeo. Enfim, estou fazendo aqui o que me veio à cabeça que poderia servir, ser útil para vocês, mas prometo que vou tentar que a próxima eu consiga fazer tudo isso. Nós estudamos na sala de aula, antes da pandemia, sobre política em filosofia. E a pergunta, o título, o assunto era política para quê? E nós aprendemos em conjunto que a política é a arte de governar, a arte de gerir cidades. Então, essa política, ela aconteceu para organizar a sociedade, por assim então dizer, e que a política sempre está anexada ao poder, com vários tipos de poder, né? E esses poderes podem ser vários que o político pode usar, tanto como o poder da polícia, como o poder documental, como o poder verbal, mas anexado a um sentido lógico. E nós estamos vivendo um momento que é de suma importância a compreensão da política e entendermos que a política não pode deixar de existir nunca, pois a política serve para discutir, refletir e discutir com sentidos lógicos, claro, e com estudos, claro. E aí, onde surgiu essa política? Essa política surgiu na Grécia, né? Essa política surgiu na Grécia, desculpe, com a ideia de raciocinar, refletir, melhorar, organizar a sociedade. Essa sociedade que está nesse momento, que surge essa política, né, a organização dessa sociedade, dessa cidade, de gerir a cidade, que está mudando a estrutura social da sociedade. Ela deixa de ser só a base da troca, começa a existir a moeda, né? Então, assim, a sociedade está começando a se agrupar muito mais. Então, o que devemos fazer para melhorar? Surgiu com esse sentido, e esse sentido surgiu no sentido da democracia. Lembrando que nesta época, o que lidera, que nós já estudamos, é a aristocracia, né? O poder absoluto, ao nobre, né? A nobreza. E com esse pensamento se reflete que se irá tirar esse poder absoluto dos aristocratas, não é isso? E esse intuito era de melhorias, de melhorar, de tirar esse poder aristocrata. Mas assim a gente pensa, quem estava refletindo sobre isso? Até porque aí o trabalho escravo reinava, absoluto. Eram os escravos que trabalhavam tanto, que estavam refletindo que deveríamos melhorar a sociedade? Não, eram os nobres. Então, existia o lado bom e existia o lado que não era tão bom, né? Mas antes de eu comentar sobre isso, eles dividiam essa cidade, né, em dois lugares, em dois espaços políticos, que era a Acrópole e a Ágora, né? Um servia para visualizar, ficava no local alto, visualizar toda a cidade e observar e discutir sobre as coisas que estavam acontecendo nela. A outra era para discutir com mais, assim eu entendo, com mais força, com mais ênfase todos os problemas e tentar resolver esses problemas legais, né? Não só discutir, tentar resolver. E esses espaços assim surgiram
se pensando que tinha alguma coisa errada, porque só os nobres, só a aristocracia existia, porque só os nobres comandavam. E aí lá em Atenas, no período clássico, eles começaram, de tantas discussões, o ponto positivo, os funcionários do Estado surgiram. Não existia, só eram nobres que mandavam, a nobreza. Então foram inclusos os funcionários do Estado. E esses funcionários do Estado começaram a ter poder da palavra também para discutir. O que a gente destaca muito é que a fala nesse momento aí é super importante. Não existia, por exemplo, diário oficial. Então, decreto, coloca decreto, tira decreto, como a gente vê atualmente. Mas o poder da fala, que é tão importante quanto hoje, por isso que se tem que ter todo cuidado com o que se diz, né? Se pensar antes de falar. Que vemos nesse momento dessa pandemia, talvez, um sentido não muito organizado da palavra, da fala, né? O uso do poder não correto. Então, nesse momento aí em Atenas, na filosofia clássica, lá no período clássico de Atenas, que esses funcionários do Estado começaram a servir para eliminar o poder absoluto da nobreza. Começa aí a ter uma quebra na aristocracia. Então, com isso, houve um sentido, né, desse início dessas reflexões. Qual o problema? O problema é que a cidadania nesse momento aí já é falha. Então, assim, o escravo não tinha poder de reflexão, a mulher não tinha poder de reflexão. Então, quem refletia se o escravo estava trabalhando tanto e a mulher era inútil na mentalidade daquela época? Espero eu que seja só daquela época. Os nobres, que faziam reflexões úteis para eles. Mas existe um lado bom. O lado bom é que essas reflexões causam discussões e essas discussões vai sim, dentro dessas discussões, mesmo nesse grupo nobre, existindo pessoas que pensam pouco nos humilhados, né? Nos estrangeiros que nessa época também não tinham cidadania nenhuma. Então, com isso, a gente começa a ter um sentido de política, de gerenciamento de cidade, de organização de poder, de melhoria de trabalho, da organização do poder da moeda, da estrutura social. E essa discussão talvez foi gerando, assim o meu pensamento, coisas que nos vem até hoje fazermos nos refletir e tentar melhorar. Gente, esse vídeo é para a gente começar a estudar sobre a história da política, da filosofia política e o que ela nos trouxe. Quando a gente discute isso, a gente pensa em Platão, a gente pensa em Sócrates. E aí no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, a gente vai falar sobre isso, sobre a República, sobre Platão e a República. Certo? É só para dar um estalar de dedos para vocês, na mente de vocês, para a gente retornar ao nosso assunto. A gente estava estudando filosofia com aquela pergunta emblemática, política para quê? Política para tudo, gente. Não existe, né? A política, você sem política, uma cidade sem política, um município sem política, um estado e etc e tal. Então a política é para tudo. E sempre, como a gente faz nas nossas aulas, a gente indo e vindo, nos questionando. Porque a filosofia é isso, é reflexão, certo? Se não refletirmos, não discutirmos, não debatermos, não vamos para frente nunca. Numa sociedade instituída, como a gente já estudou, sem muitos direitos, sem muitas cidadanias, então estamos aqui pensando, né? Discutindo sempre. Nesse momento, refletindo muito, de isolamento social, sobre como a política é importante, como ela pode gerar menos mortes, mais mortes, né? Sem questão partidária, a gente não está brigando por partidos políticos, quem presta, quem não presta, quem roubou, quem não roubou, né? A gente está discutindo pelo povo e para o povo, né? Ninguém está dando nada a ninguém,
O serviço do Estado é esse, ajudar a sociedade. Não temos mais escravos. Subentendemos assim que não temos mais escravos, né? Então, o povo que não consegue emprego, com 13 milhões de desempregados, isso eu estou falando do Brasil, né, gente? Não é de Atenas. Precisa de ajuda nesse momento. E essa ajuda não é favor, é direito, né? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, mas também a gente estudando de onde surgiu, para que surgiu. Não vamos nos adentrar em datas, isso não vem ao caso agora no momento. Quando a gente estiver mais pra frente, eu vou falando sobre isso com vocês, certo? E eu vou depois passar um trabalho para vocês, nesse isolamento de vocês, que cada um vai gravar um vídeo sobre determinados temas que eu vou passar para vocês, certo? E a gente vai também, vocês me apresentando, o indo e vindo, como eu tô falando para vocês, certo? Aí eu vou dar o nome de cada um, o assunto para cada um, tá bom? Que nesse momento sirva também de reflexão pessoal, não é isso? Podemos fazer para sermos melhores. Obrigada, gente, por tudo. Desculpa por tudo, tenham paciência. Eu vou conseguir que meu Windows 10 grave no PowerPoint. Beijo, gente. Beijo, terceiro ano.